né? Às vezes eu fico com uma dúvida assim, Ana Paula, às vezes eu falo English first, outros falam assim, não é first English, first education, né? Education first. É que Bastante aqui em São Paulo tem gente muitas siglas, né? Então, tem. muitas siglas aí traz bastante dúvida, hein? Pois é, a gente também está no período de adaptação, né? A gente está agora quase completando 2 meses desde que a gente começou a implementação da EF, que é a nossa plataforma Education First, para os alunos do 8º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Hoje a gente vai trazer uns assuntos assim, mais complementares ou algumas coisas que a gente quer retomar com a rede, que são itens importantes, e deixar uma base de material para todo mundo ter conhecimento. Então, não se preocupem com tudo que vai ser falado, além, né, de ficar aqui no histórico das lives para vocês, vocês também terão acesso a materiais detalhados de cada um dos itens que a gente vai falar hoje. Maravilha, Isso é Ana Paula, importante. legal. Vamos lá, os estudantes estão gostando dessa plataforma, né? Estão, a gente está muito feliz. Inclusive, eu vou falar sobre um problema que a gente está adorando ter. Vou chegar lá. Legal. Bom, deixa eu passar aqui. Gente, então a primeira coisa que a gente quer reforçar é em relação à estrutura da plataforma. Então, o que essa plataforma contempla, e aqui eu estou falando, então, do curso que a gente chama, né, que é o curso de inglês geral. Então, ele é dividido em 16 níveis, que vai desde o A1 até o C2 do CFR, que é o quadro comum europeu. Então, tem muito conteúdo, a gente não precisa se preocupar em relação a isso, mas a gente tem que ter atenção com algumas coisas que ainda não ficou claro, e por que eu vou falar da estrutura, vocês vão entender bastante quando a gente também falar um pouquinho do BI. Primeiro, a plataforma é dividida, então, em 16 níveis. Cada um desses níveis tem 6 unidades. Dentro de cada uma das unidades, a gente tem um conjunto de lições, e dentro dessas lições, a gente tem um conjunto de atividades, que são os steps. Tá? Algumas pessoas ficam em dúvida, Ana, que horas a gente tem certificado, como isso vai acontecer? Tem estudantes, inclusive temos muitos estudantes que já receberam certificado, que já terminaram o nível inteiro. Isso é dentro ali do nosso objetivo, né? A gente tem o objetivo que todos os estudantes progridam pelo menos um nível até o final do ano. Já temos muitos com até mais de um certificado, então eles estão bem engajados. Então, é no final de cada nível e daquilo que a gente chama de Progress Test, que o estudante vai ter o seu certificado quando ele tem um aproveitamento maior do que 70% nesse teste. E aí, a gente tem uma coisa que é diferente, que é a conclusão de lição, que é aquilo que a gente vai olhar ali num dos faróis do BI. E a lição, ela compreende, então, aquele grupo de atividades que ela precisa ter durante o percurso das atividades e a tarefa final, um aproveitamento maior do que 70%. Então, quando eu termino uma lição, eu não tenho um certificado, eu tenho um certificado só quando eu termino um nível inteiro. E aí, a gente está agora super focado em ativar os nossos estudantes. O que é ativar o estudante? É fazer com que o estudante finalize o teste de nível e comece ao menos uma atividade na plataforma. Então, a gente fez, inclusive, na quarta-feira passada, uma live bem detalhada, mostrando cada um dos passos do teste de nivelamento, apoiando, deixando material para o professor conseguir apoiar os alunos que eles terminem o teste de nivelamento. Qual é a nossa situação atual? Eu trago até os dados, até sexta-feira a gente teve uma atualização hoje. Mas a gente está falando que a gente só tem 65% dos nossos estudantes ativos desde que a gente implementou a plataforma. Se a gente for pensar, então, que olhando lá para o aluno presente, desde o 8º ano até a 3ª série, a gente está falando de mais ou menos 85% de aluno presente, eu estou falando de 20% dos nossos estudantes que nunca acessaram a plataforma. Então, esse é o nosso foco, a gente precisa ter muita atenção com isso agora, porque a gente está falando de 20% de estudantes que ainda não tiveram nem a oportunidade de gostar da plataforma, enquanto a gente tem outros muito engajados. Então, é muito importante que a gente lá no BI, aí eu deixei ali em destaque para vocês que a gente observe a semana, no filtro, né, de semana, que estejam todas as semanas selecionadas, porque eu quero olhar desde o início aquele aluno que nunca entrou, ou se entrou, ele parou no teste de nivelamento e não começou uma atividade. Então, esse é nosso foco atual. E aí,
o que o aluno tem que fazer, sendo bem prática, para que ele seja considerado um aluno ativo. Ele tem que entrar na plataforma, então ele vai entrar lá no CMSP. A gente recomenda que utilizem o navegador para acessar o CMSP, mesmo quando ele está usando o celular ou o tablet. Então, e o navegador que a gente recomenda é o Google Chrome. A gente tem uma experiência melhorada nesse navegador para a plataforma da EF. Então, entre no CMSP via web, via navegador Google Chrome, acesse esse teste de nivelamento. Ele vai passar por todas essas etapas. Se ele não lembra alguma coisa, ele pula uma pergunta e ele dá seguimento para o teste. Depois, ele tem que confirmar as metas de estudo dele, passar por essas páginas de meta de estudo e aí, então, chegar na tela inicial. Na tela inicial, terminei o teste de nivelamento. Sou um aluno ativo? Ainda não. Ele tem que clicar ali no Continue Estudando, começar a fazer ao menos uma atividade. E lembrando, aqui eu estou falando de uma atividade, um step, uma atividade pequena, e não de uma lição inteira. A gente deixou, então, um tutorial muito completo. O pessoal vai compartilhar com vocês o link aí no chat, então daqui a pouquinho vocês vão ter acesso a esse primeiro link no chat, que tem um tutorial com todos os passos do teste de nivelamento. Esse tutorial pode ser compartilhado com os professores, com os estudantes, já está também com os PECs, então é mais um material para apoiar vocês, para que eles finalizem o teste, os nossos estudantes finalizem o teste de nivelamento e cheguem até uma atividade para serem considerados alunos ativos. E agora, eu vou para a nossa outra coluna. Se vocês repararem, tanto na primeira imagem eu ocultei as colunas seguintes, nessa eu ocultei as primeiras colunas para a gente ter um foco bem claro, e aqui para falar sobre lições realizadas e índice de lições. Então, para vocês terem ideia, né? Ali eu selecionei a partir da nossa semana 13. Por que a partir da semana 13, Ana? Porque foi na semana 13 que os nossos estudantes começaram a realizar lições, que dentro do escopo sequência previsto, é quando os nossos estudantes deveriam ter iniciado as lições, terem passado pelo teste de nivelamento. Então, eu selecionei, usei o Ctrl ali no meu teclado para selecionar do BI a coluna 13 em diante e olhar para o meu índice semanal de lições realizadas por aluno. Lição, que é um bloco de atividades que eu vou mostrar melhor para vocês. E ali, no nosso índice de lições, a gente está buscando um índice maior que 0,8. Eu vou deixar um material com farol, com tudo bem descrito para vocês também, mas ainda tem um pouquinho de confusão sobre o que esse índice mostra e o que isso representa dentro da plataforma. Então, quando a gente fala de lições, eu estou falando que o aluno vai fazer um conjunto que contempla 3 a 7 blocos de atividades. Então, ele vai ter atividade de vocabulário, de gramática, de expressões, ele vai fazer diferentes exercícios. Então, ali, por exemplo, está falando sobre uma refeição, né, sobre uma lição que trata de uma refeição, quando eu sei que aquele estudante terminou um bloco de atividades que contempla que ele terminou uma lição. Quando ele termina a atividade final, ali aquela task final, a tarefa final, e aí ele tem um banner de que a lição está completa. E ele fica com um checkzinho verde naquela lição. Às vezes vocês podem observar, o estudante terminou uma lição. Tá com check? Não, tá com uma bolinha ali de alguma coisa que ainda precisa completar. Então, se precisa completar, ou ele não fez, ou deixou de ter o aproveitamento de 70% dentro daquele bloco de atividades que completam, então, aquilo que a gente chama de lição. E aí, de novo, a gente vai deixar mais um link com mais um material para vocês, que são essas orientações sobre o painel do BI. Ali, nesse material, vocês conseguem interagir. Tem vários botõezinhos em cima de cada uma das colunas, explicando o que aquela coluna quer dizer. Então, é um material interativo e a ideia é que vocês interajam e explorem que cada uma dessas colunas está demonstrando aí no BI, além de ter uma explicação em relação ao farol, como observar cada uma, tanto na visão da escola quanto na visão da turma. Então, é um material que a gente espera que seja bem útil para dar mais
acho que mais segurança, né, na visualização desses dados e numa gestão realmente baseada em dados com o apoio do nosso painel BI. Qual é o nosso objetivo? Cheguei no problema que a gente gostaria de ter, a gente tem, e é um problema até um pouquinho engraçado. A gente tem muito relato de professores nos perguntando o que fazer com os alunos que não param de fazer atividades. Vocês acreditam nisso? Isso é maravilhoso. A gente chegou nesse lugar, foi assim, bem inesperado, a gente está adorando, mas é bom deixar claro que existe um mínimo esperado nesse objetivo de lições, mas não existe um máximo. E por que a gente fala que não existe um máximo? O estudante, ele está fazendo o curso de inglês geral, mas ele tem outros 3 cursos de inglês com mais de 30 níveis para ele continuar fazendo. Então, Ana, o meu estudante chegou até o nível 16, terminou tudo, ele é muito bom, super engajado com o inglês. Ele pode fazer o curso de inglês para negócios, de indústria, e aí a parte de indústria tem diferentes indústrias, de viagens. Então, gente, o que não falta é conteúdo, todo mundo preocupado o que fazer, que os estudantes vão acessar a plataforma nas férias. Vamos, inclusive, depois o pessoal do Prontos para o Mundo vai estar aqui, eles devem estar felizes com essa situação também dos nossos estudantes cada vez mais engajados e aprendendo mais sobre língua inglesa. E aqui eu vou deixar mais 2 links para vocês, para a gente finalizar agora, que são, primeiro, a gente teve, então, como eu comentei, essa live com esse passo a passo do teste de nível, e a gente coletou todas as perguntas que foram feitas no chat, na live de quarta-feira passada, e a gente criou esse material que está aí para vocês no canto esquerdo da tela, que é uma apresentação com todas as dúvidas que surgiram lá na live. E do lado direito, a gente tem a FAQ, que aí tem tudo que vocês imaginarem, tudo que surgiu de pergunta desde o primeiro dia da implantação da plataforma está nessa FAQ e ela está sendo constantemente atualizada. Então, esses 2 materiais ficam de referência para vocês, são materiais importantes, além de todos aqueles que o pessoal já compartilhou antes no chat, que a gente espera que seja útil, que colabore com o trabalho, que daqui a pouco a gente está caminhando para o 3º bimestre e eu espero bastante sucesso nessa continuidade da EF, da plataforma Education First, que agora todo mundo está sabendo. Ou First Education, que Education First, com os nossos estudantes, então, do 8º ano até a 3ª série do ensino médio. Obrigada, legal. Gente. Obrigado, Ana Paula, pelas atualizações, as informações aí precisas, né, e mostrar aí a riqueza de materiais aí para acessar qualquer dúvida, né? Os links já estão aí disponibilizados, e com o PPT, como a gente vai disponibilizar, fica fácil aí a localização.